Hoje estamos começando um projeto novo aqui na Prancheta do Suetônio. Essa aqui é a literatura do Suetônio e hoje vamos começar com a professora Rosi, né? Ela que é especialista dentro da área de línguas, né? Então ela veio para abrilhantar ainda mais a prancheta, né? Se apresente aí, professora Rosi. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Rosi, eu sou mestre em filologia e doutora em língua portuguesa e eu vim realmente ajudar aqui a vocês, aos meus meninos, a todo mundo e vamos embora. É isso aí. Então a gente escolheu aqui para começar o projeto falando sobre romantismo, né? Cara, romantismo. Que raio que é isso? Tá, primeiro vamos ter que dar uns passos antes aí, dentro da história, para a gente conseguir entender o que é o romantismo. E hoje vamos falar sobre romantismo brasileiro, né? Mas para isso a gente vai ter que dar uns passos antes. Vamos lá para a Europa, né? Revolução Francesa. Então a Revolução Francesa não vai ser simplesmente um momento ali onde vai ter uma transformação política, uma transformação social, mas vai ter uma transformação mental. O que acontece naquele momento? Né? Com a Revolução Francesa, surge uma noção que até então não existia, que é a noção de povo. Bom, mas não tinha povo antes? Não. Povo, da forma como a gente entende, não. Né? Povo é uma construção social. O que você tinha antes era no máximo um negócio chamado de súdito. E o súdito, ele está ligado a um personagem, ele está ligado lá a um rei, né? Então você se conecta a uma pessoa. Então o súdito está submetido a uma vontade maior. O povo não. O povo é uma massa, e é uma massa dotada de identidade. Com o processo da Revolução Francesa, isso surgiu, né? Então, quando nasce essa noção de povo, vai se construir também a ideia de nação, né? A ideia de Estado Nacional. Então, quando surge a ideia de nação, esse povo, essa massa, ela vai começar a ganhar consigo uma estrutura que dá uma identidade a partir de quem nós somos. Esse espírito nacionalista vai começar a se expandir para além da França, que afinal de contas não foi ela que criou, né? Foi a partir da Revolução Francesa, vindo de todo um pensamento humanista, que essa ideia se desenvolve. Bom, então, a partir daí a coisa se expande e as diversas outras identidades europeias vão começar a aparecer ali. Tanto que, pós-Revolução Francesa, né, a gente chega onde? Na Era Napoleônica. E durante a Era Napoleônica, Napoleão vai promover o Império Francês, o Império Napoleônico. Um grande exemplo dessa ideia da identidade nacional que vai marcar o romantismo vai ser a figura de Ludwig van Beethoven. Pô, Beethoven, né, compositor, pianista, cara importante pra caramba para a história da música, né, chegou a escrever uma composição para o Napoleão que chamava simplesmente Napoleão, do qual ele se arrependeu do título assim que o Napoleão invadiu a Áustria. Porque quando ele invadiu a Áustria, né, ele percebeu que esse sujeito não era bem um libertador, ele estava muito mais para um tirano, né? Tanto que vai lá, o Beethoven e raspa o nome da partitura de Napoleão e posso chamá-la de A Gloriosa, porque a composição foi muito legal, não adiantava querer desperdiçar ela. Bem, vai lá, o Napoleão ele está expandindo o Império Francês, né, e ele vai chegar aonde? Ele vai chegar na Península Ibérica e vai forçar a Península Ibérica a cortar laços com a Inglaterra. Isso que vai cortar laços com a Inglaterra, né, Portugal e Espanha temem perder as colônias na América. Já que era a Inglaterra a principal responsável pela conexão de produtos América-Europa. Bem, a Espanha reage a Napoleão, é invadida, tomada, né, se retira o rei do poder, Napoleão coloca um irmão dele como rei da Espanha, mas em Portugal a coisa funcionou um pouco diferente, tudo por causa de Dom João, futuro Dom João VI, que era príncipe regente, já que a mãe dele, Dona Maria I, apelidada de Dona Maria I a Louca, né, não estava em condições de governar e Dom João articula todo um processo que permite com que a coroa portuguesa chegue no Brasil.
e quando a coroa chega no Brasil, vai mudar a estrutura da colônia, né? Vai transformar a colônia em Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, né? E nessa transformação vai começar a gerar efeitos diretos dentro da vida, dentro da colônia. Essa transformação da vida dentro da colônia vai acabar gerando efeitos dentro da literatura, né? Então vamos deixar para o especialista aí seguir a partir da ideia da literatura, né? O que você pode completar aí para a gente? Você poderia ter falado um pouquinho mais do dia do Fico, de como nós tivemos aqui as influências da corte europeia, quando chegou aqui no Brasil, né? Porque é importante a gente entender primeiro essa parte, antes de entrar na literatura em si. Pois é, então retoma, né? O que vai ser essa interferência aqui da coroa real no Brasil? Quando chegam os portugueses aqui, aqui passou a ser a sede do Império Português. Então, como virou Reino Unido de Portugal, Algarves e Brasil, onde o rei está é onde é a sede do Império. Então, esquece Portugal. Brasil vai passar a ser a sede do Império e vai começar a sofrer transformações aqui, né? Tanto que Dom João começa a se articular ali para trazer cientistas, pesquisadores, artistas, pensadores que vão alterar a vida dentro da colônia. Por exemplo, né, vai se criar as primeiras universidades dentro do Brasil. Né? Eram faculdades de medicina, depois de direito, né? Mas surgem os primeiros cursos superiores aqui dentro desse espaço. Né? Vai surgir também a chamada imprensa régia. Qual que era a função da imprensa régia? Não apenas fazer com que circulassem periódicos dentro do Brasil, ou seja, informativos, jornais que pudessem abastecer de notícias do espaço, mas também, né, publicação de livros, né, que vai começar a se difundir dentro do Brasil. Vê? Esse território vai passar então a ganhar uma nova cor, né? Aqui passou a ser a extensão da Europa, já que o Império Português tinha sede nesse território. Então toda essa interferência desses artistas, cientistas, pensadores, a criação das universidades, a criação do Banco do Brasil, que vai dar uma autonomia econômica para a gente, né? Entre outros elementos, vai fazer com que o Brasil se transforme então e vire um novo espaço. Então entra aí as novas expressões dentro da cultura brasileira. E é essa a questão, porque o romantismo ele vai trazer justamente, como o Fábio falou, a questão do povo. O nosso povo aqui, no caso que estamos falando, são os burgueses, porque até então a cultura estava na mão da nobreza. E como os burgueses estavam fazendo dinheiro, estavam sendo expressivos na sociedade, eles precisavam se aparecer também. Então é neste ponto que nós temos o nascimento do romantismo. Porque vai ser uma arte feita pelo povo, só que, diga-se, burguês, né? Porque o povo da terra mesmo não sabia ler e escrever, né? Então, aí continua. E é por isso que é importante a gente falar da criação das faculdades, porque os grandes escritores desse período foram frequentadores dessas faculdades, né? Embora tenham morrido muito jovem, a maioria deles, eles foram peças principais para poder constituir a nossa primeira expressão realmente literária brasileira. Por quê? Como o Fábio comentou, nós estávamos num momento de mudança. Então, aqui com a coroa brasileira, pela primeira vez na história, a gente não era mais um país de exploração. Nós éramos realmente um país em que poderíamos fazer a nossa própria cultura, era construir algo que seria realmente nosso. E daí aparecem os movimentos nacionalistas e ufanistas. Tem diferença, professor? Tem, porque o nacionalismo ele tem a ver com essa questão da identidade de povo, né? Então ele se refere a uma relação direta do povo com o espaço, com a natureza, com o governo, com tudo aquilo que compõe a ideia de nação. Ufanismo deriva da sigla inglesa UFO, que em português é traduzido por OVNI, ou seja, aquela ideia de disco voador, sabe? A coisa que ninguém vê direito, que é uma suposição. Então o ufanismo vem numa idealização do que seria o princípio de nação, não a nação em si. E aí tem tudo a ver com o romantismo, porque dentro dessa caracterização, desse domínio da própria arte, os poetas vão acabar falando de um país que na verdade não existia. Então eles vão acabar idealizando. A grande palavra-chave do romantismo é idealização.
porque eles acabam idealizando tudo aquilo que eles vão acabar escrevendo. A grande questão do romantismo do Brasil, por exemplo, da primeira fase, da primeira geração, é justamente a ideia de se chamar a atenção durante os poemas e durante os livros da nossa paisagem natural, que era uma paisagem extremamente grandiosa, a melhor coisa que nós tínhamos aqui na Terra, e dos nossos nativos brasileiros, né? Porque os índios realmente eram as pessoas da terra. Essa é uma lembrança que vai ter em relação à influência do romantismo em Portugal. Por quê? O nacionalismo português vai buscar a figura do herói medieval, que é justamente o período onde Portugal era muito rico, né? Era muito forte. E como nós não tivemos a era medieval aqui, nós só tivemos os nossos índios, então vai ser eles a grande figura do herói. Porém, né, os nossos índios vão ser, como eu acabei de falar, idealizados. Não eram realmente os índios ali da terra, os índios que são realmente colocados na literatura de informação, né? Serão os índios com uma característica extremamente europeia, ou seja, é um índio que depois vai até ser convertido a cristão, né? Vai ser um índio que vai ter valores totalmente europeus e contemporâneos do período, entenderam? Não vai ser realmente o nosso índio como costumava ser descrito na Carta de Caminha, por exemplo. É só você dar uma olhada lá em literatura tipo Iracema, o Guarani, né? O Guarani é praticamente uma canção de gesta, né? Porque é um encontro de cavalaria com índio. Mas calma, porque hoje a gente vai falar de poesia, tá? Não vamos falar de narração. Como assim? Então vamos lá. Tanto que nas próprias obras de arte que a gente percebe dessa primeira geração, são muito grandiosas em relação ao retrato da terra, né? A gente tem ali a Cachoeira de Paulo Afonso, por exemplo, que vai aparecer na tela. Coloca aqui, ó. Em que você vai ter justamente a reprodução das cachoeiras enormes, gigantescas, com as árvores maravilhosas, e vendo lá longe, bem pequenininho, as pessoas, porque o que queria chamar a atenção era justamente essa natureza, ou seja, a natureza ainda continua sendo uma característica do romantismo, tá? Mais alguma coisa? Não, podemos tocar o barco. Tá, a gente vai começar falando agora um pouquinho da primeira geração, que ela vai ser representada por Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, tá? São os principais nomes. O Gonçalves de Magalhães, infelizmente, gente, eu vou começar falando pra eles assim. Manda ver. Ele era um tanto quanto medíocre, né? Acontece aqui no mercado. Né? Só que ele era amigo do rei. Ah, sim, por isso que apareceu. Bastante, né? Infelizmente, ele tomou uma coça muito grande do José de Alencar. E o José de Alencar depois se ferrou por causa disso, mas aí depois eu te conto. Aí o que acontece com o Gonçalves de Magalhães? Ele aparece como o fundador do romantismo brasileiro devido à produção da sua obra Suspiros Poéticos e Saudades. Mas, infelizmente, ele não foi um autor de grande expressão, tá? Pensando as características dele, né, ele falava muito da pátria, da religião, da natureza, ou seja, ele era bem característico ali mesmo do período romântico. Então, as mesmas características do período romântico são as características desse autor. Mas, como eu disse, né, ele fez um livro, Confederação dos Tamoios, que inclusive foi ali assinado por Dom Pedro. Dom Pedro ficou muito feliz com essa obra, mas que recebeu péssimas críticas no período, porque infelizmente ele era uma grande pessoa, mas não fazia dele um enorme escritor. Não é todo mundo que conhece o patrão que é um cara bom de verdade, né? Então, infelizmente, tem a figurinha do Gonçalves de Magalhães. Exatamente. Por isso que eu já vou passar para Gonçalves Dias, porque realmente foi o grande autor característico do período. Por quê? Gonçalves Dias tem uma história fantástica, vai começar pela sua origem. O que acontece? Ele é filho de pai português e a mãe era mestiça, né? Ele teve avós negros e indígenas, né? Muito legal. Muito legal? Mais ou menos, porque o primeiro grande amor da vida dele, babado. Puxa não. Babado. Ele não conseguiu ficar com ela. Também, cara mestiço, nessa época cheio de preconceito. Exatamente. Então, mesmo sendo uma pessoa assim,
burguês, muito bem colocado na sociedade, com ótimos empregos, mesmo jovem, né, porque esses caras com 16 anos já estavam trabalhando claramente, a família não deixou com que ele ficasse com a musa dele. Né? Tanto que essa moça com quem ele não casou, não teve um relacionamento infelizmente, foi a musa de grandes poemas amorosos dele. Aliás, essa ideia de um amor distante, um amor não correspondido, que nunca vai ser atingido, é outra característica do romantismo, não é mesmo? Exatamente, a Iris adora esse tipo de coisa. Mas o Gonçalves Dias, ele vai trabalhar com essa temática também. Ele vai falar da poesia lírico-romântica, né? Romântica, aliás, lírico-amorosa, vai falar desses amores, justamente daquele amor que é inalcançável, uma coisa bem trovadoresca, né? Indianista, ele tem uns versos muito legais, e obviamente nacionalista. E ele tinha muito orgulho da origem dele, por isso que esses versos compostos têm muita paixão, né? Por isso que talvez seja o ponto principal que o diferencia dos demais autores. Como característica, ele tinha o hábito de produzir os versos decassílabos e redondinhos. Então ele fazia bonitinho ali, fazendo as escansões, contando. Então a gente vai observar os poemas dele, geralmente são todos quadradinhos, assim, porque realmente estão todos escandidos corretamente. Enquanto as estrofes, ele gostava de fazer quadras, sextilhas e oitavas, né? Então, as quadras, ou seja, são estrofes compostas por quatro versos. Sextilhas, 6 e oitavas, 8. Aliás, quando a gente para pensar nessa ideia de regra de poesia, às vezes passa pela nossa cabeça, nossa, que troço quadradinho, que troço sem criatividade. Sem criatividade, meu nego, vai tentar ser original encaixando o seu texto, contando as sílabas, cara. Não é pra qualquer um, não. Não mesmo. Ele também era bastante panteísta, sabia? O que é panteísta? Você não sabe o que é panteísmo? Mas não você explicar. Meu Deus do céu. Ou seja, o panteísmo era ver Deus em todas as coisas, principalmente no sentido da natureza. Então ele trazia a natureza expressa em seus poemas, também representando os seus sentimentos, e ali aparecia ações divinas. O que tem muito a ver com cultura nativa aqui do Brasil, né? Porque quando você olha assim para as divindades dos índios aqui, às vezes tem uma tradução meio torta, né? Você fala assim, Tupã é o deus do céu, e aí vai lá e representa com um índio lá no céu. Não, cara, se você falar isso para um índio, ele fala, cara, você tá maluco. Não, Tupã é o céu, né? Não é um deus, ele é. Sabe esse troço azul em cima de você? Isso é Tupã. Deus está em todas as coisas, né? Então, Deus não é um velhinho de barba bonzinho que mora no céu, isso é Papai Noel. Deus é outra coisa. Pois é. Outra coisa. Bom, eu falei de que é nacionalista, né? E ele foi o escritor das grandes obras como Tabira, Marabá, O Canto do Piaga, Canto do Guerreiro e o mais famoso, o Ijucapirama. Ijucapirama. Ele é sensacional, porque é justamente a história de dois índios, que foram os que restaram de uma tribo, porque a tribo foi eliminada, execrada. E era o pai e o filho. Então, conta-se essa história de como eles conseguiram, mesmo sendo os últimos da tribo, manter a sua grandeza indígena, mesmo contra os grandes, os grandes inimigos, que eram justamente uma tribo que era carnívora, né? Você percebe que o inimigo não é um português, viu? Ninguém vai dar umas pisadas na bola com isso não. Então, da mesma forma que esse índio ganha essa cor de um cavaleiro medieval, né? O inimigo não é o colonizador, porque nós somos o colonizador, né? Isso é verdade. Depois a gente volta em José de Alencar para poder falar sobre isso, né? E o Ijucapirama, ele vai ser um poema enorme, a ser dividido em algumas partes. E justamente ele vai trazer essa menção de como o herói índio é realmente alguém forte, alguém para ser dotado de valores, né? Tanto que um dos poemas, aliás, o Canto 4, é muito legal, gente, porque é justamente a hora que o Ijucapirama é pego pelos índios
canibais. E aí tem aquele lance dos canibais que querem comer o seu inimigo, não é? Sim. Porque assim, a partir do devorar o inimigo, você capta dele o que ele tem de positivo, o que ele tem de forte, né? Então você traz para si a energia do cara que foi devorado. Exatamente. Bom, enfim, ele faz esse canto maravilhoso, ele é solto, e quando ele volta pro pai dele não quer que ele fique junto. Porque o pai dele pensou, se você foi libertado, é porque você chorou. Se você chorou, você não é meu filho, você é um fraco. E aí o que acontece? Eles saem em guerra e aí o Jucapirama se joga para a morte nessa guerra, mostrando que sim, ele é capaz e ele não é uma pessoa sem coragem. Que romântico. É romantismo, né? Totalmente. É isso, tá explicado. Aí olha que fantástico, gente. Eu vou ler para vocês o canto 4, um pedacinho do canto 4, que ele é enorme, ele é lindo, dá pra ler tudo. Mas não dá, né? Para vocês entenderem como essa questão da rítmica é extremamente importante. Principalmente quando a gente trata do romântico, que ele não pensa em fazer versos simplesmente que rimam. Ele pensa justamente na sonoridade que isso vai ter. E o canto 4 vai ter justamente o som de tambores. Tocando. Então... Agora, professor. Meu canto de morte, guerreiro, sou filho das selvas cresci, guerreiro descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora não é rude, estufado sendo constante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Impressionante, não? Não é? Ai, gente, eu vou ter que ficar falando aqui a vida toda. Ele também, para fechar aqui o Gonçalves Dias, foi o grande autor de Canção do Exílio. Essa você conhece, você pode não lembrar pelo nome, você conhece. Com certeza. Pelo menos nas aulas de física alguém já passou isso. Sim, né? matemática, geometria, acabam utilizando adaptação. Pois é. Lembra? É aquele grande que fala assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Sendo A ou sendo B? Não, esse é o matemática. Não, Bisa. Tá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Já vou falar sobre isso, hein? Esses mar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Esse poema ele escreveu quando ele estava em Lisboa, morrendo de saudades daqui do Brasil, né? A segunda estrofe, ele fala: nossa terra tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Você já ouviu isso em algum lugar? Não, o som não me é estranho não, parece que eu já ouvi. Você canta isso, não canta? Parece que sim, geralmente sexta-feira, né? Assim, no finalzinho no comecinho da escola, né? Bom, não sei, na minha escola é diferente. Mas sim, esse trechinho ele é visto no hino nacional, tá? Então nós temos aí uma intertextualidade. Inclusive esse poema é um dos mais intertextualizados da vida, assim, tem um monte de versões, um monte de paródias sobre ele. Então essas são as características da primeira geração, ou seja, a paisagem natural, que aparece bastante nos poemas, e a questão da representação do nativo brasileiro sendo o indianismo, certo? Então, a segunda geração a gente vai deixar para outro vídeo, que esse vídeo já estendeu demais. Se você curtiu esse projeto, vai lá embaixo, dá um curtir, deixe seu comentário. Se você não gostou, vai lá embaixo, dá um descurtir. É gentil da sua participação no canal. Eu sou o professor Fábio. Eu sou a professora Rosi. Você, meu amigo, você deveria estar estudando.